Shalom, amados e amadas do Pai. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno nos livre de todo o mal. Que o Eterno nos livre de todo mal olhado, de todo olho gordo, de toda inveja, de todo capeta. Que o Eterno nos cubra com o sangue do Cordeiro. Amém? Ouvi um amém? Glórias ao Eterno, glórias ao Cordeiro. Então, amados, eu estive pensando sobre o caso do evangelismo do Ian. Eu fiquei 1 ano e meio, evangelizando o Ian, mas nos últimos meses, nos últimos 2 meses propriamente, eu já estava começando a redigir a dissertação do mestrado. Eu estava bem ocupada, então eu não estive assídua os 2 meses que antecederam a morte do Ian. E eu ficava muito na biblioteca do setor de agrárias, onde a Maria, que era empregada da Lurdinha, também fazia a limpeza da biblioteca. Não sei se ela fazia limpeza em outros lugares, mas ela fazia a limpeza da biblioteca. E eu passava a maior parte do tempo na biblioteca. Então, numa tarde onde eu estava fazendo as revisões bibliográficas, a Maria chegou perto de mim assim, de supetão, sem pedir licença, e falou: o seu Joãozinho morreu. Quando ela falou isso, a ficha não caía, mas eu fiquei em choque. E eu fui sentar na cadeira da mesa da diretora da biblioteca. Eu falei: posso sentar aqui? Ela falou: pode. Eu fiquei sentada um tempo para digerir a notícia, porque para mim eu ainda cria, que o Ian ia se levantar, ia ser curado. Mas eu já tinha recebido uma profecia que Deus iria recolher ele. Mas eu me negava a acreditar terminantemente. Imagina, falsa profeta. Não aceitava. Bom, eu me sentei, vi que não ia adiantar ficar ali e fui correndo para a casa do Ian. Já eram 6 horas. Até pegar o ônibus, até chegar lá na casa dele, ia demorar acho que meia hora, mais de meia hora. Quando eu cheguei na casa dele já era noite. E a casa estava fechada, embora as luzes estivessem acesas. Eu tô vendo aqui. Eu me lembro que eu apertei a campainha, bati na porta, bati na janela e ninguém veio atender. Aí eu imaginei, eles devem estar fazendo a missa de 7º dia, porque era costume, era tradição. Então, eu fiquei no meio da rua. Era uma rua sem saída. Era perto de casa. Na casa anterior,
agora eu já tinha um apartamento alugado. Aí eu também era perto da casa de uma irmã e eu fiquei no meio da rua, chorando. Eu chorava tanto, eu só não gritava, mas eu chorava tanto, tanto, tanto. E eu aí resolvi passar na casa dessa irmã. Aí ela me convidou para entrar, sentei, ela me ofereceu um bolo. Nós conversamos um pouquinho, eu fui embora, porque não dava para conversar com ninguém, eu tinha que ficar sozinha. E fui para casa, chorando, chorava muito. E aquela tristeza ficou no meu coração muito tempo. Acho que nos primeiros dias eu nem fui congregar, nem fui para a igreja. Mas aí eu me lembro um dia que eu fui para a igreja, aquela moça que era minha amiga, a médica, que era uma irmã da igreja, eu estava, eu não me lembro onde, mas era na igreja. Não sei, porque depois do culto sempre tinha um social que a gente fazia. Tinha uma cantina, a gente tomava lanche. Eu não me lembro se eu estava lá, eu me lembro que eu estava em pé. E ela se aproximou, me saudou e falou: "Pois é, Maria Ângela, você ficou tanto tempo evangelizando o Ian morreu e você nem sabe se ele partiu salvo." E eu não respondi nada e ela saiu de perto. Eu achei muito inapropriado partindo dela. Ela era uma crente madura, não era nova convertida, ela era pregadora. Então aquilo me entristeceu muito vindo dela. Eu me lembro que eu fui para casa sozinha, triste. E lá em casa eu me aprontei para dormir, orei, dormi. E nessa noite Deus me deu um sonho. Eu sonhava que eu chegava na casa do Ian e falava: "A paz do Senhor Jesus, Ian." E ele respondia: "Ah, senhorita, é aquela que tem o nome composto, Maria e Ângela, Mariângela." Eu falei: "Isso mesmo, Ian, a paz do Senhor Jesus. Como vai?" E nisso passou o sonho, passou a noite, eu me acordei, eu recebi esse sonho como uma resposta do Eterno para me avisar, para me tranquilizar de que o meu trabalho não foi em vão no Senhor e que o Ian partiu salvo, sim, e que ele estava dormindo o sono dos justos e que ele iria ressuscitar ao soar da última trombeta e que iria se encontrar com o Senhor nos ares e que iria reinar com o Senhor Yeshua HaMashiach no reinado milenial. Então, aquilo me consolou, me fortaleceu, eu já não estava tão triste, já continuei a minha vida tranquila
e nem lembrava do que a médica tinha falado. E estou feliz porque eu sei que Ian está dormindo o sono dos justos. Eu sei que eu tenho uma pedrinha na minha coroa, se eu perseverar até o fim da minha jornada aqui na Terra, seguindo ao Senhor. Então, amados, essa foi a saga do Ian. Eu cheguei a visitar a família enlutada, mas a minha missão terminou com o Ian mesmo. Era só o Ian, e se o Senhor tivesse alguém, o Senhor iria preparar outra pessoa para evangelizar. Então, amados, essa foi a minha história como trabalhadora da seara do Senhor, da vinha do Senhor. Ele fala, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogue ao Senhor que mande ceifeiros para a sua seara. Então, mesmo agora, na última hora, nós precisamos anunciar, porque tem os trabalhadores da última hora, né? Então, esses trabalhadores, eles vão receber o mesmo salário que nós. Eles têm o mesmo, valor. Podem ser melhores ou piores, mas eles têm o mesmo valor, que é o valor, que é o preço de sangue, né? Então, amados, se houver alguém me ouvindo e sentir que Deus está te chamando, que o Espírito Santo está te convencendo, não endureça o teu coração, abre o teu coração, recebe o Senhor Jesus, recebe a palavra, recebe o verbo, recebe a salvação. Vamos nos alegrar. Logo o Senhor está voltando. Talvez essas sejam as últimas festas na terra dos viventes, né? Estamos nos aproximando de Yom Kippur, estamos nos aproximando dos tabernáculos, estamos nos aproximando de outras festas também, né? Vamos nos alegrar, né? Eu fiquei triste ao saber da morte do Ian, mas depois eu me alegrei, porque eu sei que ele está com o Senhor, ele está seguro, né? Então, amados, eu gostaria de deixar uma palavra para meditação, que está no Salmo 27, que diz: o Senhor eterno é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Não é linda? Ele nos assegura. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme e nem tosqueneja, não cochila. Então, na certeza de termos um Deus que se compadece de nós, de termos um sumo sacerdote que se compadece de nós, de termos a intercessão do Espírito Santo,
que se compadece de nós. Vamos caminhar altaneiramente, com confiança, porque aquele que nos chamou é fiel, justo e verdadeiro. E as promessas que ele fez para nós serão cumpridas, porque ele não mente e nem se arrepende, porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, amados e amadas, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê Shalom. Laila Tov e o meu beijo.